Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais. Obrigado por estarem aquí. Forza, honra e vamos en frente, porque estamos aquí para contar o que outros non contan. Obrigado por manteren este canal vivo, rumo aos 400.000 inscritos. Amigos do resto do mundo, un abrazo. Españois pelo mundo, obrigado por se informaren a través diso. Melhor do que fazer isso na La 1 ou na La Sexta ou em todas elas. Obrigado por estarem aí. Olhem, nós vencemos batalhas. Estamos muito melhor do que estávamos há 2, 3 anos. Mas a guerra não está ganha. E não podemos baixar a guarda nem por um minuto. Maria José, uma ceutense de verdade, nos contou isso há 24 horas. Ela nos dizia o que os ceutenses veem dia após dia, há anos. Porque en Ceuta tudo se sabe, todos se coñecen, e se algo acontece, acaba sendo descoberto. Ouçam o que Maria José disse sobre as constantes visitas que o rei do Marrocos faz por terra e por mar, sim, a Ceuta. Mas de qualquer forma, não entendo porque temos que ter tanto cuidado. Só para que o monarca do Reino do Marrocos não fique bravo? Quando o monarca do Reino do Marrocos ignora as águas territoriais simplesmente por capricho do seu barco. E começa a pescar porque decidiu sair com seu iate? E pasa e ignora completamente os guardas civis que tentam parado. E isso realmente aconteceu. Antes ele vinha muito. É que para mim tanto faz, eu vou falar. O Cassino de Ceuta, tipo, não tem problema. O rei, que é monarca do país vizinho, pode vir sim, não incomoda. Que ele venha para a nossa cidade e o nosso rei para o país dele, para o território dele, para a casa dele, não podem se mover. É Vox Populi, já tínhamos ouvido falar, e são muitos os que já ouviram. Por exemplo, neste lugar que vocês estão vendo agora. Isto é o Casino de Ceuta. O rei, quando vai, o rei do Marrocos, claro, o noso non deixa ir. Quando vai jogar, quando vai ao Casino de Ceuta, ben, ele vai vestido de forma parecida con a que vocês vão ver agora. E eu garanto que con óculos escuros e unha seguranza que sempre o acompaña, e algúns amigos, porque ele nunca vai sociño. Ás vezes ele pasa despercebido. E son os funcionarios do casino que vazan as informações por estarem moito máis próximos dele e durante várias horas. O que o rei do Marrocos está fazendo apostando em um cassino na Espanha? Isso é algo que você tem que perguntar para ele, mas ele entra e sai de Ceuta. Quando? Quando ele quiser, quando lhe interessa. E co coñecimento das autoridades españolas, que pelo menos as autoridades de fronteira son avisadas desas visitas, existe unha relación constante entre as equipes de seguranza da fronteira en Ceuta e Melilla, do Marrocos e da España. Algúns deles se coñecen moito ben há anos. A pesar de sermos países inimigos e fronteirizos, as equipes de seguranza se dan moito ben. Non se esquezan, o xefe da espionaxe marroquina, Tamouchi, aquele que ordenou instalar o Pegasus, pasa o verão en Marbella como un rei. Ele se sente en casa. E o director xeral da Policía Nacional Española, Francisco Pardo, en Asila, no Marrocos. Como vocês podem ver, aqui não acontece nada. Se é preciso colaborar, a gente colabora. E quando o rei do Marrocos cruza a fronteira para facer o que quiser, por exemplo, ir ao casino e jogar algúns milhares de euros, pois saben que iso vai acontecer e se encarregan de que nada aconteza con ele. Curioso, né? Que ao noso nem deixen falar sobre Ceuta. Mas não só por terra, também por mar. Olhem, este veleiro é um dos 10 veleiros mais caros do mundo. Segundo publicaciones, custou cerca de 100 millones de dólares.
Chama-se Badis I e é propriedade do rei do Marrocos. Ele tem muitos outros veleiros e iates, mas este é o preferido dele para viajar por Ceuta. Vocês estão vendo alguns dos seus ambientes mais luxuosos. Estamos falando de 70 metros de comprimento e 13 metros de largura, algo impressionante. Mohamed tem, segundo a Forbes, uma fortuna de mais de 5,7 bilhões de dólares e 12 palácios à sua disposição. Embora um dos seus preferidos fique na cidade de El Rincón. Isso que vocês estão vendo é El Rincón. Fica a 25 quilômetros de Ceuta. Ali atraca esse maravilhoso veleiro e ele pega uma lancha rápida. Vocês estão vendo. Ele mesmo o conduz às vezes com sua escolta, com toda a proteção adequada, e se aproxima das costas de Ceuta para tomar banho de mar. Inclusive, ele tem um espaço para isso, não muito longe da costa, ao lado de alguns penhascos. Vocês estão vendo essa plataforma. Esse cais privado, onde nessa plataforma Sua Majestade Mohamed VI toma banho, sozinho, tranquilo e sem o olhar dos outros. Ele sim, nosso reino. Mohamed VI pode ir a Ceuta por terra, mar e ar quando quiser. Felipe VI não pode pisar em Ceuta nem em Melilla, nem como príncipe, nem como rei. Mariano Rajoy não deixou, Pedro Sánchez não deixou. O último que pisou Ceuta e Melilla foi Zapatero, e foi sozinho. Não na companhia do rei, por causa de não incomodar seu querido amigo Mohamed. Rajoy visitou Ceuta e Melilla 2 vezes em 2010. Ainda não era presidente do governo. E depois, em 2018. Nos dizem que o rei Felipe quis acompanhá-lo e Rajoy considerou que não era apropriado. Bom, ele não, seus assessores. Rajoy decidia pouco, fazia o que lhe diziam. Esta é a realidade. Existem 2 reis, sim, em 2 estados fronteirizos, sim. E acontece o paradoxo de que o rei inimigo pode vir ao nosso país, mas o nosso não pode nem pisar no seu próprio país. Bem-vindos. Nós investigamos. Senhores, dissemos que as quase 5 semanas de férias de Sánchez na Mareta não eram apenas para férias. Ele fez viagens. Contaremos para vocês mais adiante. Ele se movimentou, visitou pessoas e, acima de tudo, fez planos para o futuro, que é o que ele faz quando sua cabeça começa a maquinar ao melhor estilo de Maquiavel, buscando permanecer no poder, que é seu único objetivo. Um deles, vocês sabem bem, é a lei dos netos. Também a regularização em massa, também o movimento em Ceuta, a invasão da qual temos trazido novidades para vocês. Atenção, porque está sendo preparado tudo para que os Correios voltem a ajudar a cometer uma suposta fraude eleitoral, uma suposta manipulação nas próximas eleições. Atenção, a uma suposta fraude e os Correios já mentiram em 2023. Hoje já podemos dizer isso abertamente. Os Correios mentiram nos dados que forneceram ao Conselho de Transparência. Deram informações falsas sobre os votos de 23 de julho. Hoje sabemos quase tudo. Gabriel Araújo, perito em informática e lutador contra essa fraude há anos. Seja bem-vindo. Como vai? Um abraço para todos os confidenciais, Alberto. Em que os Correios mentiram? Bem, não só nesse caso que publiquei no meu tweet sobre uma decisão de transparência de um cidadão que pede para saber como é feita a custódia do voto, mentiu descaradamente sobre a quantidade de votos, até mesmo sobre a localização.
Eu posso entender qualquer coisa por uma questão de segurança, que não se saiba onde está sendo feita a custódia, mas o que não faz sentido nenhum é mentir sobre a quantidade. Mas que os Correios mentiam, eu já sabia disso em primeira mão, porque lembro que vi que os Correios mentiram para mim. Quando surgiu o caso Lei Leire 10, eu perguntei à transparência nos Correios. Qual era o papel da Lei Leire 10 no nível eleitoral? E eles negavam qualquer tipo de envolvimento da operadora política do PSOE no sistema eleitoral. E isso já era uma primeira prova clara para mim de que os Correios estavam mentindo sobre o tema eleitoral. Ou seja, esse cidadão que pediu explicações não foi informado sobre quantos votos estavam sendo custodiados, em quais lugares, nem quais medidas de segurança cada voto tinha. Eles facilitaram, não forneceram informações sobre a custódia do voto. Eu lembro que você já tinha me falado de uma denúncia que foi investigada pela Guarda Civil. Foi em Albaida de Ajarafe, não foi? Exato, sim. Bom, não é que não tenha dado informação, é que deu uma informação inventada. Esse é o problema, que os Correios tenham inventado isso, e no dia 16 de junho passado, foi conseguido, através desse Conselho de Transparência, dessa resolução, acessar a verdade. Mas isso quer dizer que em novembro de 2025, quando foi aberto esse processo para saber o que tinha acontecido com a custódia do voto de 23 de julho? Pois foi descoberto que os Correios tinham inventado todos os números. O que você falava de Albaicín, Albaida Aljarafe, que de fato é uma investigação que a própria Guarda Civil constatou que 46 dos votos processados nesse escritório dos Correios haviam sido manipulados em favor do PSOE. Esse dado objetivo é realmente grave? E mesmo que tivesse acontecido nas municipais de 2019 e não nas eleições de 23 de julho, isso comprova que isso vem de longe. Ou seja, essa é a fraude e a manipulação de votos. Nos Correios isso acontece há muito tempo. E esse é o dado preocupante. E o outro dado preocupante é se nessa agência, onde o coordenador da Esquerda Unida foi quem denunciou essa fraude em Albaida de Ajarafe, não é? Que Clemente Franco, o coordenador da Esquerda Unida, foi quem denunciou essa fraude. O que teria acontecido se nas outras agências a UCO também tivesse investigado, se a Guarda Civil tivesse investigado a manipulação desses votos? Quantos votos também teriam sido manipulados? Essa é a pergunta que a gente se faz, né? Bom, a pergunta é, por que isso não foi feito? Se em uma agência 46% está manipulado a favor do PSOE, por que não foi feito em mais? Ninguém pediu, tenho certeza que sim. Há muitas denúncias, já sabemos, ao Alberto, que eu fiz vários laudos periciais em relação a todas as irregularidades, em relação às apurações, tanto em Madrid quanto nas Astúrias, em Segóvia, em Málaga. Enfim, todas essas provas que me enviaram foram arquivadas. Porque, claro, são os próprios juízes que fazem a apuração, que depois analisam esse tipo de denúncia. É realmente tremendo o panorama eleitoral que o cidadão espanhol tem que enfrentar diante de todas essas irregularidades. Os Correios mentindo, falsificando dados. Quando foi investigado, houve manipulação no voto. Ninguém quer investigar isso. E o juiz Pedraz ordenou, no caso Lei Leire 10, a operadora do PSOE extrair novamente os dados do celular do então presidente dos Correios e ex-chefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano. Por quê? Porque, segundo a UCO, há mais de 9.000 mensagens de WhatsApp entre Juanma Serrano e Leire 10 e máis 1.000 pelo Signal de outra empresa de mensagens. No total, 10.000 mensagens que incluen o período eleitoral. Isso pode ser uma bomba. Exato, é muito importante essa diligência que já foi realizada nos dias 27 e 28 de maio deste ano, quando a Guarda Civil apreendeu o telefone celular de Juan Manuel Serrano, que é um iPhone 15 Pro Max. E bom, nesse momento o que foi feito foi submeter o aparelho a essa ferramenta forense. O que normalmente se faz é o clone do dispositivo e se trabalha sobre o clone, nunca sobre o original. Surpreendentemente, esta diligência foi contestada pela defesa de Juan Manuel Serrano, dizendo que como o advogado não estava presente, aquilo não tinha validade. Bom, o que Pedra disse foi, então, fazemos de novo. Mas o importante disso, Albert, é que esse telefone esteve sob custódia. Isso quer dizer que não houve possibilidade, desde maio, de que Serrano tivesse apagado algum tipo de mensagem nesse período,
Por isso, Pedra disse: bom, nenhum problema, a gente faz. Foi feito ontem às 10h30 da manhã. Foi intimada a defesa do senhor Juan Manuel Serrano e, na presença dele, fizeram essa segunda extração. Mas vamos lá. Isso, na verdade, é uma diligência mais para distrair, porque essa extração demora entre 8 e 9 horas. Ou seja, eu imagino o advogado ali vendo os números e os arquivos passando sem entender o que está sendo feito. Ou seja, realmente é uma manobra processual mais para atrasar. E sim, é importante. Sim, isso é importante, porque aí realmente é possível. Além do que você comentou sobre toda essa armação de como, em novembro de 2021, esse cargo nos Correios foi arranjado para a Lei de Dias. Até mesmo José Luiz Pérez, o vice-secretário dos Correios, enviou uma mensagem para ela. E isso está nos autos da Guarda Civil, nas investigações. Ele enviou o contrato para que Lei de Dias ajeitasse para o próprio perfil dela. Vamos conseguir, isso poderia ser encontrado nessa segunda extração, muito comprometedor e até mesmo de Pedro Sánchez, não é? Claro, y si alguien recibiera orden de manipular os resultados en una ou outra provincia, a orden sería recibida supostamente por Juanma Serrano de Sánchez ou da presidencia, y él repasaría para Leire, que era quem administrava os escritorios, na eleição de 23 de julho. Exatamente. Lembremos que uma das mensagens diz: já controlo também filatelia. Quando lerem em março de 2022 que ela foi promovida, ou seja, ela entrou em novembro de 2021 e em março já houve uma reestruturação e ela já foi promovida, e ela mandou uma mensagem para Sanches dizendo: já controlo também filateleia. Também, isso é muito importante. Sim, essa palavrinha. É uma máfia absoluta, senhores. Há anos denunciamos fraude eleitoral e ninguém investiga isso a fundo. Enquanto isso, Álvares, o ministro para tudo, o das Relações Exteriores, dobrou o contrato com a empresa de entregas DHL, mais de 5 milhões, porque se espera nas próximas eleições gerais uma enxurrada de votos pelo correio. Esse é o plano, não é? Do qual você me falava. Exato, exatamente. São 2,5 milhões de novas nacionalidades, naturalizações, lembremos da lei dos netos. Há 1.200.000 só na Argentina, que concentra 40% dos pedidos do mundo todo. E acabei de obter a última informação sobre os processos tramitados. São mais de 500 mil que já foram concedidos. 500 mil é o número oficial de junho deste ano, que foi publicado, ou seja, não é como estão dizendo por aí de 30 mil, 40 mil processos que aqui não acontece nada. Não, já são mais de 500 mil. Já são mais de 500 mil. Ainda falta todo esse restante, esses quase 2 milhões de processos, que tenho certeza de que até 2027, conforme esses serviços estão sendo contratados e ampliados, também serão processados. Está claríssimo. É curioso, o PSOE está fazendo campanha na Argentina, no Chile, em todos os países, tentando conseguir votos. O PP enviou alguém? Que saibamos, não. Ninguém. Não enviou ninguém. Bom, talvez vão depois, durante a campanha e tal, mas, enfim. Lá não tem ninguém. Só estão os enviados socialistas fazendo campanha. Lembrando que a própria secretária-geral, Lorena Soares, confessou que ela ia às filas onde estavam emitindo passaportes para fazer campanha de voto a favor do PSOE. Algo que é completamente legal. Não estamos dizendo que o PP ou o Vox tenham que fazer o mesmo. Simplesmente fiscalizar, para que não se faça campanha, para que não haja essa trapaça, porque isso é claramente uma trapaça. Você ainda está desconfiado, Gabriel, achando que a lei dos netos não importa para quem votem, mas sim que votem, e depois, supostamente, a intenção de voto supostamente será alterada? Ou seja, que mesmo que os 2,5 milhões votassem no PP, o resultado seria que o PSOE ganharia, como aconteceu com as eleições autonômicas em toda a Espanha no ano passado, não é? Eu continuo dizendo que, no peculiar sistema eleitoral espanhol, não é necessário que alguém vença para governar. Basta costurar um pacto de investidura suficiente, inflando votos em determinados partidos para que seja possível um pacto de investidura. Portanto, simplesmente é fazer esse cálculo, esse algoritmo, ver quantos votos são necessários em cada província para tentar ou conseguir esse acordo de investidura ou consegui-lo com a menor quantidade de partidos. Já dissemos que em 16 províncias, com menos de 3%, se decide a última cadeira
a favor de um partido determinado. Então, simplesmente é adquirindo essas novas nacionalidades em determinadas províncias, já é possível conseguir essa última cadeira e Sánchez poderia perfeitamente prescindir do Juntos ou de qualquer outro parceiro de governo incômodo, não é? Incrível. E ao mesmo tempo inflar todos os que o apoiaram e começar. Exato. Para que consigam melhores resultados caso o PSOE não alcance, com a manipulação da fraude de que falamos, o resultado final, não é? Exatamente, é assim mesmo. Eu acho que as pessoas deveriam. Você perguntava se eu estava desconfiado. Eu acho que toda a sociedade espanhola está assim com esse assunto, graças também à sua divulgação, Ao ver e a sua conscientização nesse tema tão importante, no qual a base da democracia realmente é a questão dos votos. Não há outra coisa, porque depois todas as políticas acabam ficando só no papel se realmente não for verificado que cada uma das cadeiras está correta. No Congresso dos Deputados, está respaldado por uma evidência sólida e verificável. E no caso do sistema eleitoral espanhol, essa condição não existe. E este é o único país do mundo em que isso acontece. Eu sempre tento repetir isto: nenhum outro país do mundo tem seu sistema eleitoral gerido pelo próprio governo. Isso é realmente um escândalo. A Junta Eleitoral Central não é um órgão independente. Ela tem seu escritório dentro do Congresso dos Deputados e, portanto, está sujeita à influência política. Não existe um quarto poder eleitoral independente como existe em todos os países. Aqui, nós nos acostumamos a achar que isso é normal, mas não é. Não é normal que o Ministério do Interior, com interesses opostos no resultado eleitoral, esteja gerenciando o voto dos espanhóis. É uma gravíssima irregularidade. E é importante que os espanhóis entendam que isso não é normal. O sistema eleitoral espanhol é um dos piores do mundo e um dos mais fáceis de ser influenciado. E por isso é preciso parabenizar a cidadania que está tomando providências a respeito, não é? É para isso que estamos aqui, para que tomem consciência de que estão sendo enganados. Votem em quem votarem. Continuaremos informando. Gabriel Araújo, perito, um abraço, obrigado. Um prazer, como sempre. Até logo, um abraço. O aplicativo Mis Seguros patrocinou o editorial do Castilla Castillón Confidencial. Baixe o Mis Seguros, a forma máis fácil e rápida de controlar todos os seus seguros en un só lugar. Queríamos ajudar nossos filhos a construir seu futuro pedindo vários créditos. Depois veio a pandemia e acabamos dependendo deles e dos nossos familiares. Se você está em situação de insolvência, entre em contato conosco e diremos se você atende aos requisitos da Lei da Segunda Oportunidade. Sindeuda Group, sua segunda oportunidade. Benvindos ao mundo Vichy catalán, onde o auténtico e o saudável andam juntos. Aquí sabemos como aproveitar e tamén como cuidar de nós mesmos. Un lugar para tornar cada momento único e saborealo intensamente. Esperamos por você na Casa da Agua con Gas, Vichy catalán. Ontem, amigos, recebemos mais críticas à Cruz Vermelha. Não porque não tenham que ajudar, é muito bom que ajudem e deem comida para 4, 5, 7 mil pessoas todos os dias. Não é por isso. É porque não se viu essa rapidez deles em Valência como se viu em Ceuta. Ou porque não ligam para as casas ou apartamentos de Ceuta. Se tem alguma necessidade, sempre focados nos mesmos. Bom, quero que vejam o que alguém me mandou do Porto de Algeciras. Bom dia, Albert. Bom, aqui de Algeciras, é o Porto de Algeciras. Aqui vemos os caminhõezinhos da Cruz Vermelha Espanhola. É o que parece com a intenção de embarcar para Ceuta. Essa é a entrada para os caminhões que vão para Ceuta. Nada, não. Mampu ada Ayu dicta. Ayudit, Mampu, me ajude ela. Por favor, então. Espero que você esteja bem, Albert. E obrigado por sempre lutar pela Espanha. Um abraço. Um abraço, amigo de Algeciras. Ajuda. Caminhões, caminhões, mais caminhões, o que for preciso.
E vocês se lembram das faixas que os imigrantes ilegais mostravam? Que curioso, né? Também estavam escritas em espanhol. Bom, as ONGs também ajudam eles a fazerem. Fornecem o espaço e até escrevem para eles. Eles só mostram as faixas. É como se não quisessem que o negócio acabasse. E me desculpem, Manuel explica. Também é confidencial. A propaganda, o uso do idioma de forma tão macabra e nojenta. Estão fazendo isso da Cruz Vermelha, dizendo que é uma contribuição para as famílias de Ceuta. As famílias de Ceuta só querem que todos esses invasores sejam mandados embora. Mas claro, não dá para dizer, bom, eles continuam para ver. Chamar eles de organização não governamental é um absurdo, porque recebem centenas de milhões. Então é uma organização governamental, a Cruz Vermelha, absolutamente. Além disso, muitas vezes colocam pessoas muito próximas ao partido que governa no topo, né, para dirigir exatamente do jeito que querem. As ajudas, bom, estão aí. O caso de Ceuta não acaba, não termina. Pelo contrário, só aumenta. E ontem colocamos no canal, no começo da tarde, um especial em que explicávamos com mais detalhes qual é o plano que estão negociando. Está terminando de negociar a Espanha com o Marrocos, ou melhor dizendo, Sánchez com Mohamed VI, ou os dois governos. E de Ceuta, temos muita gente querendo mandar mensagens. Ouvimos Ana, Manuel Alejandrán e Maria José. Veja. Eu ia te falar sobre Ceuta, que meu coração quase sai do peito ao ver o que está acontecendo lá. E sei que em Canárias vai acontecer o mesmo. Eu peço a todos os cidadãos da Espanha que queiram defender a soberania de Ceuta, Melilla e das Ilhas Canárias, porque vão atrás delas, e também da Andaluzia. Que todo o povo de Espanha, por favor, vamos ajudar todo o pessoal de Ceuta, porque eles estão passando por um momento difícil. Eu acredito que o referendo sobre Ceuta e Melilla compreende 3 aspectos. O primeiro sería a entrega de Ceuta e Melilla, que pelo visto já está acertada. Desde novembro de 75, quando Juan Carlos I chegou ao poder, e essa foi a promessa que foi feita com os Estados Unidos. Então, o povo soberano diria, se queremos entregar parte da nossa nação para um país estrangeiro, e depois, indiretamente, seria um julgamento de toda a transição, de todo o sistema de 78, porque começa aí com a morte de Franco. E o terceiro ponto seria que a sociedade civil exporia todos os partidos e que assumíssemos o peso de uma decisão tão importante sem que os partidos políticos pudessem se opor. Porque é o que diz a Constituição do senhor Marcos de Quinto e sua associação, de pé na parede, e tanta gente que colabora com ele, que fossem as pessoas que realmente têm real influência na sociedade civil que organizassem isso. Eu acho que a próxima entrada passiva vai ser em Melilla, nas festas, acho que é no começo de setembro, já que fiz a Melilla lá, coincidia com a minha província. Neste momento, o señor presidente de Ceuta non representa apenas os ceutenses. Ele está representando todos os españois. E eu, como persoa representada por ele, exixiría que ele non recebese máis nenhum ministro. Mas estão indo lá todo dia para rir da cara dele. Não, senhor, já chega. Talvez ele tenha razão, porque já chega. Estão usando ele, é verdade. O presidente de Ceuta me parece uma pessoa muito boa. E ele não deveria se deixar usar. Em Melilla. Vocês já sabem que eles saíram às ruas sob o slogan "Nenhum passo atrás. Espanha unida jamais será vencida". A convocações, atenção, Sevilla, 3 de setembro. Sim, de apoio a Ceuta, parabéns a Sevilla, que foram rápidos. Às 7:30 da tarde, que ainda vai fazer muito calor. Vamos lembrar disso também. Uma campanha às 8 da noite, no dia 2 de setembro, em frente a todas as prefeituras da Espanha, para ver se tem sucesso e força. Muita gente está convocando e também uma marcha para Ceuta, que eu não sei quem está por trás, mas qualquer convocação, se eu gostar, no dia 28 de agosto.
Qualquer iniciativa aqui nós vamos divulgar para que chegue ao maior número de pessoas possível. O que os imigrantes ilegais pedem, além de que leiam a faixa que as ONGs escrevem para eles, bom, se Sánchez os legalizar, eles vão votar nele, e dizem isso com toda clareza. Muito obrigado, Pedro Sánchez, por ajudar 500 mil de pessoas, por fazer os documentos. Mas um conselho, você tem que dar nacionalidade e depois dos documentos dar a nacionalidade. E aí pronto, podemos votar em Pedro Sánchez, viva Pedro Sánchez, viva Pedro Sánchez. Eu vou votar e meus conterrâneos vão votar, mas nacionalidade espanhola, rápido, para podermos votar e fazer o partido de Pedro Sánchez ganhar. Viva Pedro Sánchez! Ou seja, não basta o Marrocos chantagear o governo da Espanha e o Sánchez, agora os invasores também te chantageiam. Mas a que ponto você chegou, Sánchez, por favor? Mas você está percebendo, né? Se você me legalizar, eu voto em você. Senão, o que você vai fazer? É impressionante, dá vergonha alheia. Yoli, nossa querida vizinha de Ceuta, explicou isso muito bem ontem neste programa. Isso é um plano em que Marrocos e Espanha estão juntos, andam de mãos dadas. Você, como pode permitir que sua fronteira não sirva para nada? Vamos tirar a fronteira, porque se você não vai defendê-la, para que você a quer? Você cruza os braços, não manda ninguém, permite que entre toda essa quantidade de gente, depois vende. A grande maioria já foi embora, mas ficaram para nós 11 mil, que não são o melhor que Marrocos tem. Ficaram para nós pedófilos, estupradores, pessoas procuradas pela Interpol. Enfim, a segurança não existe nas nossas ruas. E depois o Estado, uma vez que permite que essas pessoas entrem, deixou elas circularem livremente pela nossa cidade. Olhem, Jaime Ruiz me escreveu de além-mar. Ele diz, o mesmo aconteceu nos Estados Unidos com o trem de Aragua durante o governo Biden. Eles se infiltraram, foram para lugares estratégicos dos Estados Unidos e semearam o caos. Vimos estupros, ocupações, assassinatos, agressões que não estávamos acostumados nessas cidades. Bom, havia gangues. Se fazia parte desse plano, assim como agora tentam começar por Ceuta. A esquerda cria caos, inquietação, instabilidade e incerteza. Vejam esta cena, gravada em 18 de agosto às 11 da noite. Algumas mulheres em Ceuta. Vocês estão ficando loucos? Não é estranho, meu Deus. Elas podem ser vistas por todo o trem. Elas se escondem e elas sentem medo. Sim. Quero dizer, se você olhar o que tem lá em cima, é que é nojento. Com isso, com essa taça, você... Não, eu já coloquei. Olha para a direita, olha para a direita, olha para a direita. Alguém pode nos dizer em que parte do Alcorão está escrito que não se pode beber álcool ou usar drogas? Porque em Ceuta estamos vendo de tudo. Bons muçulmanos não fariam isso. Sobre se defender ou não do Marrocos, Santos, Manuel, Rubén e Pilar. Vamos ver o que você acha se outro governo conseguisse, evidentemente Sánchez não, dizer, olha, já que você me manda quem quiser para invadir Ceuta, eu vou fazer o contrário. Eu vou proibir que dos Pirineus para baixo e em Algeciras saia qualquer coisa para o seu país. Um bloqueio total e absoluto contra o Marrocos. Se você quer uma guerra híbrida, então toma. O cabo que leva eletricidade por Algeciras para eles, cortado. Não entra nada para você. Nada. Acho que o Marrocos perde uns 15 ou 20, acho que uns 20% da eletricidade que usa. E as aguas territoriais das Canarias, Sol, por volta do ano de 2010, máis ou menos, gastou bilhões na fase de prospección, que é a máis cara, para encontrar petróleo. Inexplicablemente, você já sabe, como aquelas besteiras de sempre sobre mudanza climática, bla bla, abandonou o proxecto. E ese petróleo que está en nosas aguas, as aguas de España vía Canarias, vai ser explorado pelo Marrocos. Ese é o acordo.
Envelhecer o país e a forma de reestruturá-lo com pessoas baratas de manter, pessoas fáceis de controlar, ou pelo menos é isso que eles querem com a religião, como são os muçulmanos. É isso que temos neste país, para não sermos um pouquinho mais ávidos por conhecimento. Non se pode dicer que Marrocos invadiu Ceuta porque abríramos portóns. Marrocos non pode abrir o portón da cerca española. Pode abrir o seu, mas non o da España. Quen abriu o portón de Ceuta para que entren 100.000 ilegais maltrapillos foi a España. Iso é Pedro Sánchez. Un guarda civil non pode abrir a fronteira porque quer. Ele recebe ordens de cima, e de cima, e de cima. Está claro, Pilar. José Ángel coñece moito ben Marrocos e a criminalidade en Marrocos, así como sabe como é receber pancadas da policía marroquina. Estamos importando unha criminalidade e eu me concentro especificamente na de Marrocos, que é a que eu coñecí de perto, que son verdadeiros loucos ou totalmente imprudentes, non é? Eu xa vi detencións feitas pela policía por un simples furto cometido pelo mojasenilla marroquino e presenciei verdadeiras surras. Que dicen, o matan ele, ou, en todo caso, dicen, ese cara, se bateron ele asín en público, da delegación, ele non sai vivo. Para un delincuente habitual marroquino, a España é o paraíso, inclusive súas prisóns. Eles son un verdadeiro perigo público. Obrigado, amigo. Maite, cuya identidade confidencial mora nos Estados Unidos e a respeito teño unha proposta. Obrigado. Estamos observando con verdadeiro espanto o que está acontecendo en Ceuta, unha invasión dese tipo. E, ben, aquí estamos moito acostumados a manosear armas e a podernos defender sociños. Eu non sei se sería razoável, neste momento, abrir o debate sobre nos autoprotegermos com armas. E eu digo isso apenas porque, como o governo não faz nada, há uma completa inação por parte do sem-vergonha do presidente que temos. Caso contrário, deveria ser colocado e discutido seriamente o tema das armas. Bom, não é uma má ideia, embora esse debate não vá acontecer aqui. Olha, se te pegam com uma taser, já te levam para a delegacia. Todos os sprays de pimenta, as tasers caseiras, os canivetes, tudo isso se esgotou em Ceuta e Melilla. Já não tem mais. E até estão comprando online, mas não chegam facilmente. Tem que vir de balsa desde Algeciras. Claro que as pessoas se autoprotegem. Imagens como esta que vocês vão ver, uma briga de rua todo dia. Isso também é comum entre eles. Eles não conseguem deixar de agir assim. Outra crítica que alguém deveria fazer, já se passaram quase 20 dias. Onde estão os ecologistas? Quero que vejam como está a praia em Ceuta. Cheia de lixo. Estão usando como lixão como banheiro. Bom, e o fundo do mar? Olhem para a área da fronteira. Onde está a boia? Vejam, dá para ver debaixo d'água. É tudo plástico. Alguém pode levantar a voz e exigir que, ecologicamente, o Marrocos também pague a conta de limpar tudo isso? Aposto que não, né? Claro que não. Aqui sempre somos nós que pagamos. Diz Helen Martín, que me mandou uma mensagem. Estamos imersos em uma contra-revolução. Não é só o Sánchez. Existem poderes subyacentes superiores que controlam o país e a Espanha. Talvez Israel e os Estados Unidos realmente estejam puxando os cordelinhos. É como uma guerra híbrida, também espiritual. Isso é um plano, e o objetivo final, Albertes, diz essa amiga Helen, é islamizar toda a Europa. Quem foi a Ceuta para ajudar sem pedir nada em troca e sem receber dinheiro, diferente das ONGs, é Juan Roch, da Mercadona, a quem sempre criticam. E Ione Belarra e Irene Montero falam mal dele o tempo todo. Pois é, ele esteve ajudando todos os funcionários do Mercadona de Ceuta. Ele se reuniu com o presidente da cidade autônoma e está disposto a ajudar no que for necessário. E por sinal, a Guarda Civil nos informa que continuam entrando pessoas a nado pela região da fronteira do Tarajal, pela praia do Tarajal, nadando diariamente. E eles exigiram mais, 200 pessoas para proteger o local, mas elas não chegam. Senhores, até os juízes em Ceuta disseram que há uma agressão sexual por dia, todo dia uma, e pedem ajuda.
Enquanto isso, o sátrapa Pedro Sánchez faz o quê? Pois vejam, despedir-se dos próprios pais, que foram da Mareta para Madrid, depois de ficarem lá com tudo do bom e do melhor, com motorista oficial, com escolta, com garçom. Se você já viu alguma imagem do garçom servindo uma bebida para o pai de Sánchez, como reis, vivem como reis. E quem acompanha ele na Mareta, além do seu amigo íntimo para os negócios, Jesus Calleja, é Salvador Illa. Saúde, Salvador Illa. Nunca falha, Salvador Illa. Eles estão vendo, fazendo Cooper, ok? Diariamente, ele está pegando todo mundo que entra e sai da Mareta. E está muito bem que façam isso, porque assim sabemos o que deveria ser público. Se eles estão lá gastando nosso dinheiro, por que tem que se esconder, não é? Que acenem na porta não seria o lógico, em vez de acusar, esconder e ameaçar. Tudo tem que ser feito às escondidas. O que será que estão fazendo para não quererem que saibamos o que fazem, né? Bom, com certeza não é nada bom. Permítanme sobre Sánchez muitas mensagens e nada carinhosas. Maria, Diego, Fernanda, Mar, Juan B. Fernández. Se a mãe de Sánchez não diz a ele que está fazendo algo errado, que precisa parar e que tem que ajudar as pessoas, então essa mãe é como Sánchez. E é por isso que Sánchez é assim. Deve ser que toda a família tem uma mentalidade criminosa e completamente egoísta. E claro, odeiam a Espanha. Veja o vídeo. Eu acho que é hora de todos os espanhóis perceberem que ter um presidente que abandona cidadãos espanhóis é uma situação tão crítica, na qual muitos deles arriscam a vida se saírem às ruas e se virem cercados por esses imigrantes iragaris, não se sabe o que pode acontecer. Todos os espanhóis precisam perceber que o que temos é um verdadeiro criminoso que atenta contra a vida dos próprios cidadãos. Ele simplesmente não os protege. Sobre essa história de chantagem ao Sánchez com Pegasus, olha, eu já estou um pouco cansada de ouvir esse assunto. Todo mundo justificando por causa do Pegasus. Vamos lá, podem até te chantagear, mas se esse presidente tem o que precisa ter, ele pega. Abaixa a cabeça e diz, muito bem, fui pego, convoco eleições, mas ao meu povo e ao meu país eu não vou trair. E é isso que o Sánchez está fazendo. Ele está traindo todos nós para se salvar. Eu tenho a sensação de que isso foi provocado por ele. Vivo Sánchez, o caso de Ceuta, os de Ceuta, quero dizer, junto com Marrocos, para que a gente passe o mês inteiro de agosto falando sobre Ceuta, e não do irmão dele, da esposa dele, de toda a alfamaria que ele tem por trás. E que em setembro as pessoas já tenham esquecido dos problemas dele e continuem falando de Ceuta. E ele volte como se nada tivesse acontecido. Eu acho que Sánchez, apesar de tudo, é astuto, mas não acho que ele seja suficientemente inteligente, porque a psicopatia tem seus limites. A psicopatia dos 6 assessores, 800 e tantos, que lutam pelo salário deles, isso sim, estão dominados pelo diabo, são malignos, Ele não é capaz, não tem capacidade mental suficiente para chegar a tantas ideias e tanta maldade. Não chega, fica muito aquém. Mas são os assessores dele que estão assessorando ele. A cada dia que passa, sinto cada vez mais desafeição e também uma profunda decepção com esse governo que temos, totalmente alheio à realidade. E ainda mais quando você conhece e conversa lá em Ceuta, inclusive com o pessoal da saúde, sobre a realidade que está acontecendo. Obrigado, amigos. Não podemos baixar a guarda. Temos que manter a pressão. Temos que explicar o que vocês estão me contando, porque a maioria dos meios de comunicação não conta isso. É muito importante, principalmente o pessoal que está na região, quem já esteve lá, quem tem experiência no que está dizendo. Me mandam, por exemplo, que na praia do Trampolim construíram no chão uma mesquita improvisada com caixas de leite Tetra Pak. Vocês estão vendo, me mandam a fotografia. Quanto tempo vão demorar, se realmente acabarem sendo maioria da população em Ceuta, para construir uma bem alta de pedra? Quanto tempo? Horas ou minutos? Vocês vão ver, é só esperar. E falando em construções, reparem neste lugar lindo em Estela, em Navarra.
É a residencia Santo Domingo de Estela, un edificio do século XIII. Bom, então María Chivite, a presidenta de Navarra, quer instalar ali menores desacompañados. O problema é que é unha residencia xeriátrica e há 65 idosos. Queren tiralos de lá para colocar eses menores desacompañados en seu lugar. Comezou unha coleta de asinaturas a través do Citizen. Também temos isso em nosso site, castilhonconfidencial.com. Se quiserem apoiar para que não transfiram esses idosos dessa residência de Estela, só precisam assinar. Curioso, porque querem colocar menores desacompanhados, mas isso, parte do prédio foi um convento. Já há uma capela, há uma igreja. Não sei se é legal que façam isso. Com certeza, isso é um tanto imoral. Eles continuam vivendo como reis, aqueles que apoiam Sánchez em tudo. Eles nunca vão passar dificuldades. Por exemplo, os conselheiros da RTV. Recebemos uma informação impressionante. Vejam, nos últimos 2 anos, para os funcionários da entidade pública, em média, o salário deles diminuiu, o real, o que eles recebem. Os conselheiros aumentaram o próprio salário em 20 vezes. Eles multiplicaram por 20 o que recebem. Lembram da Angélica Rubio? Ela passava o dia inteiro na sexta apoiando o Sánchez. O Sánchez, logicamente, acabou lá com o carguinho. 133.000 por ano, mais de 10.000 por mês, para se reunir umas 2 veces e dizer que continue. Bronca, broncano, que veña e chaurrondo. Não falam de outra coisa. Rosa León, vocês se lembram da Rosa León? Ela era cantora de protesto. A irmã dela, Eva, era minha amiga e cantava muito bem. Que pena terminar assim, Rosa. Que pena acabar vivendo do nosso dinheiro em um cargo que eu não entendo o que você faz aí. 133.000 por ano. E José Pablo López, o número 1, o diretor-xeral, 164.000. A televisão espanhola é um pozo sem fundo. Multiplicou por 20 os salários dos seus chefes. Nos custa 1,2 bilhão por ano e 500 milhões são para salários. Vocês é que pagam. Para quê? Para manipular a opinião pública, para fazer favores para o Pedro Sánchez. Isso eles sabem fazer bem. Bom, vocês sabem que também tem uma TV que em breve vai ao ar. A gente chama de Pedro, porque lá vão estar todos que a televisão espanhola não quiser, ou vão fazer jornada dupla. E o dono da Balearia é um dos que financia, Adolfo Autor. Amigo de Sánchez, socialista de carteirinha, o OK Diario publicou que, bom, uma das coisas que ele fez foi oferecer contratos precários ao seu pessoal. Salário base de 687 euros. Horas extras 468, complementos e bónus. Você chega ao salário mínimo interprofissional, os 1.400. Mas não é assim. Deve-se receber o salário mínimo e todos os adicionais por cima dele. Mas ele faz ao contrário. Ou seja, cada hora extra para os trabalhadores, por exemplo, de auxiliar de hotelaria da Balearia, cada hora custa para eles 4,5 euros. A Yolanda Díaz, já sabe disso. Em 1 minuto eu conto mais para vocês. Não saiam daí. Castillón Confidencial de Albert Castillón. De toda confianza. Vamos para a redação que tem mais mensagens. Susana Gás, conte pra gente. Continuamos aquí, Albert, na redacción do Castillón Confidencial, recebendo un monte de mensaxes e opinións deste verán de todos os nosos confidenciais que evidentemente vamos lendo ao longo dos días. O mundo diz que temos un traidor presidindo o goberno da España e un covarde como rei. Pobre España e pobres de nós. Cristina diz, sinto muito o que está acontecendo em Ceuta.
É muito preocupante a passividade do governo e também da sociedade, se pararmos para pensar que só se move por influência de forças que nem sempre são honestas e que muitas vezes estão manipuladas. Paco diz que o que essa gente do Marrocos realmente quer é que eles vão embora e abandonem a cidade. Tomara que isso não aconteça e tomara que o governo tome uma atitude. José Luís diz que Sánchez tem tanto dinheiro para manter os imigrantes que entram, tanto dinheiro mesmo, que na verdade não tem. Para que os jovens espanhóis possam ter acesso a uma moradia digna e que, evidentemente, nós também temos necessidade e não temos nenhum euro. Pilar diz que parecia que a Mila ainda podia afundar mais, mas sim, piorou. Quando ela começou a apresentar aquele programa do Big Brother, mas vejo que ela caiu ainda mais baixo e está sendo manipulada por Pedro Sánchez, dinheiro é dinheiro. Gabriel diz que Sánchez não tem amigos. O que Sánchez faz é comprar pessoas para que o apoiem. E quando ele não tiver mais dinheiro dos espanhóis para comprar as pessoas, esses que dizem ser seus amigos desaparecem todos. Como sempre acontece, o dinheiro atrai dinheiro. Prelari diz que enquanto os policiais estão dormindo no chão e comendo um iogurte e uma maçã, nós pagamos 50% do que ganhamos. E isso que a gente levanta às 6 da manhã e tem que pagar para todos esses. Essa é a verdade. Tem que pagar para todos esses e para os que vêm de fora. Claramente, e eu até diria que comem melhor do que os policiais. Ana diz que estamos iguais no Brasil. Infelizmente, e escrevo para vocês daqui. Efimero diz que está claro que o plano de governo de Sánchez era perpetuar a situação. Era e essa é a intenção de criar, com essas tendas, uma invasão permanente para tornar a vida impossível para os do CIS e angustiar todos os espanhóis honrados. Esse era o objetivo e é nisso que o governo coloca todo o seu empenho. Quem dera colocassem esse empenho em outras coisas e viessem nos ajudar e não em atrapalhar toda essa gente de bem e bons trabalhadores. Vamos deixar assim por enquanto. É muito importante que todas aquelas pessoas que estão chegando, e são muitas as que estão nos conhecendo, que possam conferir nossos canais e também o jornal digital castilhonconfidencial.com para que fiquem bem informados. Muito obrigada. Muito obrigado, Susana. Lá estão e em www.castilhonconfidencial.com está a nossa loja online para que vocês possam adquirir qualquer item de merchandising e nós ficaremos muito felizes. Juan Manuel me mandou isso que é muito interessante. Ele diz: o socialismo não é igualdade, é a vingança dos medíocres contra os capazes. Não busca elevar o homem, busca derrubar aquele que ousa prosperar por si mesmo. Eu assino embaixo, é assim mesmo. Aliás, Calleja, continuarei falando de Jesús Calleja, porque desde ontem contamos sobre seus contratos com Mercedes Milá. Na televisão espanhola, estou recebendo muitas informações. E o da televisão espanhola é o de menos. Não estamos falando de 10 milhões. Estamos falando de centenas de milhões. Sob o guarda-chuva de Sánchez, fizeram muitas piadas com ele. Por exemplo, teño uma, o Enrique me mandou, em que Sánchez passeia como se fossem dois cachorrinhos. O Calleja com uma coleira e o Salvador Salvadorilla com outra. Escuta, Galgo, a coleira está apertando muito. Cala a boca, porra! Nós somos uns puxa-sacos e aguentamos. Que lagosta deliciosa. Sim, e o vinho está perfeito. É incrível. O Calleja coroado bobo da corte do sátrapa. Aí vocês veem a imagem, esse boneco muito engraçado é o Calleja. Resnodien críticas de alguns setores da sociedade por tirar uns días de férias con mi amado e precioso líder Pedro Sánchez, pero o simples fato de aproveitar alguns días em uma mansão luxuosa, como empregados e pago con os seus impostos. Pedro Sánchez non está nen aí para se preocupar con o que acontece en Ceuta. Pedro Sánchez está aí para aproveitar e se divertir, en cuanto os ceutenses senten medo e as forzas de seguranza do Estado fican sobrecarregados. Pela situación que Ceuta está vivendo, alén diso, por que ele iría se preocupar se já ten unha fraude eleitoral preparada para o ano que ven e ainda por cima tem milhares de xaros? Bom, e quem também tem um recado para o governo e sua má atuação com Ceuta são meus amigos os mecônios. Quem me mandou foi a Pilar. Caramba, Sergio, você viu isso? 15. Cara. 15. Caras. Onde está a feminista das faixas? Ela está denunciando essa barbaridade. Me dá a introdução.
Querida Irene e queridas Charos, por que vocês não dizem nada? Para criticar os chocas, vocês vão com tudo, mas por isso aqui, nada. Uma está calada, a outra está calada, e onde está a Zafu? Por causa de um selinho elas ficam assim, mas por Ceuta, nada. Sim, um estupro, uma agressão sexual por dia e as feministas ficam caladas. O mar cheio de lixo, os ecologistas calados. Bom, é isso que temos, senhores. Depende, né? Tudo depende da ordem de quem paga. E quem paga está na Moncloa. Bom, somos vocês e eu. Um presente para Mohamed VI, muito especial, feito por Torrente, Recio e Maurício Colmenero. Trouxemos um presente para você, Majestade Mohamed VI, da parte do nosso grande presidente Pedro Sanches. Com certeza ele vai me dar Ceuta e Melilla de presente. Abra a caixa e Yexera. Um porco e Mohamed fica louco. Claro, e eles saem correndo, são uns moleques, mas muito queridos. Sánchez com Marlaska, que manda é Ángel. Marlaska está deitado, tomando sol e um coquetel, e eles conseguem a solução para Ceuta. Marlaska, ainda restam imigrantes em Ceuta. O que facemos? Esperar. Esperar o quê? Que eles se cansem de esperar. Você falou com eles? Sim. E o que eles te disseram? Que eles também não têm interesse. Meu Deus, e o pior é que talvez algo muito parecido com isso já tenha acontecido. Bom, e para terminar, Marta, achei muito engraçado o que você me mandou, Marta. Ela diz, tem tanto dinheiro espanhol na Suíça que a Rícola vai lançar uma bala, sim, uma bala dedicada a Espanha, com sabor de chouriço. Deixo isso aí que ainda vamos ver isso acontecer. Amigos, amanhã tem mais. Espero vocês aqui na Trincheira em agosto, juntos. Obrigado! Da trincheira, as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem nossa azeceira. Albert Castellón, Susana Gás, vocês garotas e eu e o resto. Muito obrigado. Obrigado! Castellón Confidencial, de Albert Castellón.